Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o que é preço justo, os filósofos e economistas que falaram sobre o assunto e a teoria de fato. Bom, em 350 a.C., em A Política, Aristóteles diz que o valor de todos os bens deve ser medido por uma coisa, a necessidade. Em 525 até mais ou menos 534, os tribunais romanos impedem que os donos das terras sejam forçados a vendê-las abaixo de um preço justo, com grande perda. Em 1544, o economista espanhol Luis Saravia de la Calle diz que o preço deve ser fixado por estimativa comum, fundada na qualidade e na abundância. Em 1890, Alfred Marshall propõe a fixação automática de preços conforme a oferta e a procura. Em 1920, Ludwig von Mises declara que o socialismo não pode dar certo porque os preços determinam a necessidade. Muita gente sabe o que é ser explorado ou roubado por um vendedor, como ao comprar um sorvete caríssimo num lugar turístico. Porém, segundo a teoria econômica predominante, não existe o roubo. O preço de qualquer coisa é apenas o preço de mercado, o preço que as pessoas estão dispostas a pagar. Não há aspecto moral algum no preço. A precificação é resultado direto da oferta e da demanda. Os comerciantes que parecem estar cobrando a mais só estão levando o preço ao limite. Se puserem o preço além do que as pessoas estão preparadas para pagar, elas não comprarão mais. Então os comerciantes serão forçados a baixar os preços. Os economistas consideram que o mercado é a única maneira de determinar os preços, já que nada, nem mesmo o ouro, tem valor intrínseco. A ideia de que o mercado deve fixar os preços contrasta nitidamente com o ponto de vista do erudito siciliano Tomás de Aquino, um dos primeiros estudiosos do mercado. Para Aquino, monge erudito, o preço era uma questão profundamente moral. Ele admitia que a ganância fosse um pecado mortal, mas, ao mesmo tempo, entendia que, se um comerciante não tivesse o incentivo do lucro, ele deixaria o comércio, e a comunidade seria privada das mercadorias que necessita. Aquino concluiu que o comerciante pode cobrar um preço justo, o que inclui o lucro decente, mas exclui o lucro excessivo, que é pecaminoso. Esse preço justo é apenas aquele que o comprador concorda livremente em pagar, dispondo de informação honesta. O vendedor não é obrigado a contar ao comprador os fatos que podem baixar o preço no futuro, como num navio que logo vai atracar com especiarias baratas. A questão de preço justo e moralidade continua viva hoje, quando tantos economistas como o público discutem preço justo do bônus de um banqueiro ou salário mínimo. Os economistas de livre mercado que rejeitam a interferência no mercado e aqueles que defendem a intervenção do governo, por mínimas razões econômicas ou morais, continuam debatendo sobre a correção e o erro de impor restrições aos preços. Bom, aqui um pequeno resumo, do que é o preço justo. Bom, enfim, o que é o preço justo? O mercado precisa de mercadorias. Os comerciantes só fornecem mercadorias se tiverem uma recompensa, o lucro. Mas também existe um aspecto moral para que os preços não sejam injustos. O lucro não deve ser excessivo, porque a ganância é pecado. Não pode haver má-fé ao se fixar o valor da mercadoria. O comprador deve aceitar livremente o preço. Bom, a gente viu que o principal nome aí é o Tomás de Aquino. E ele tinha uma frase muito importante sobre a ideia de preço justo. Homem algum deve vender uma coisa a outro homem por mais do que ela vale. Ou seja, uma frase moral. Bom, então quem foi São Tomás de Aquino? Foi um dos grandes eruditos da Idade Média. Nascido em Aquino, na Sicília, em 1225, de família aristocrática, começou sua instrução aos 5 anos. Aos 17, decidiu deixar para trás a riqueza mundana e juntar-se à ordem de monges domicilianos pobres. Sua família ficou tão chocada que o raptou quando ele se dirigia para a ordem e manteve trancado por 2 anos. Sua determinação, porém, continuou inabalada, e enfim a família desistiu e o deixou ir para Paris, onde, sob a tutela do monge erudito Alberto o Grande, Aquino estudou e lecionou na
França e na Itália, e em 1272 fundou a Studium Generale, espécie de universidade em Nápoles, atual Itália. Suas várias obras filosóficas tiveram grande influência na formação do mundo moderno.